It's alright. Hush. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona o planejamento na planilha. Vamos lá? Bom, aqui na aba de planejamento, na parte superior, a gente vai ver que temos acesso a dois tipos de planejamento que a planilha faz. Ela faz tanto o quadro de horários, que é aquele tradicional, que para cada dia da semana a gente tem um horário, esse aqui à esquerda, repara que aqui no canto superior, na parte superior a gente tem os dias da semana, e na barra lateral a gente tem o horário. Aqui na planilha é dividido de meia em meia hora, infelizmente esse valor não pode ser alterado. Aqui a gente tem uma legenda que fala que o que tiver verde é o dia de hoje, então como a gente pode observar, aqui no momento que eu gravo esse vídeo é num domingo, então por isso que o dia de domingo está em verde. E como que a gente preenche esse quadro de horários? Quando a gente clica sobre uma célula, vai aparecer uma setinha no canto dela. E a gente vai clicar nessa setinha e vão aparecer algumas atividades, por exemplo, como dormir, café da manhã, almoço, café da tarde, e etc. E aqui embaixo já vão aparecer as disciplinas que a gente adicionou na nossa planilha, certo? Essas atividades aqui vocês podem editar, podem excluir ou podem acrescentar novas atividades. E como que a gente faz isso? É aqui nesse botão Atividades. Se a gente selecionar esse botão, a gente pode escolher uma atividade aqui, por exemplo, curso de inglês. E clica no símbolo de mais. Pronto, o curso de inglês foi adicionado. Quando a gente clicar em sair e clicar sobre uma célula, já vai ter a opção aqui do curso de inglês. Ele já vai aparecer e a gente pode preencher. E é assim que funciona, a gente vai preenchendo as nossas atividades para cada dia da semana, ao longo da semana. Então, por exemplo, aqui de madrugada eu vou colocando que eu vou dormir. Tem pessoas que preferem não colocar esse tipo de atividade, colocar apenas as disciplinas que vai estudar. Eu era uma dessas pessoas. Eu preferia só colocar aqueles horários que eu vou estudar e o nome das disciplinas. As atividades extras, por exemplo, dormir, café da manhã, eu acabava não colocando para economizar tempo. Mas tem pessoas que gostam de colocar, né? E aí uma dica que eu posso dar, quando for uma atividade que vai se repetir ao longo do dia, né, e ao longo dos dias da semana, em vez de ficar adicionando um por um, que realmente vai dar um trabalho, você pode copiar com Ctrl C e colar. E na hora de colar, só lembrar aquela dica que eu dei no vídeo anterior, que é você clicar com o botão direito e aqui em opções de colagem, selecionar a segunda opção de colagem, tá? E aí é só ir fazendo assim para os outros dias, né, que vai repetir. E isso pode ser feito não só para as atividades, mas também para as disciplinas. E aí vamos começar a adicionar as disciplinas aqui, por exemplo, Direito Administrativo. Vocês vão reparar que para cada disciplina a planilha já seleciona uma cor específica. Então, quando eu seleciono uma outra disciplina, por exemplo, tributário, ela já vai ter uma cor diferente, para a gente bater o olho e já conseguir diferenciar essas disciplinas. Então, por exemplo, se eu quiser repetir isso, Ctrl C, lá na quarta-feira, é só eu colar, automaticamente ela já vai ter uma cor. Segunda, quarta e sexta, por exemplo. E ela já fica bem assim o nosso planejamento. Tá bom, pessoal? E aí vocês podem estar reparando que aqui, por exemplo, o direito administrativo, ele não coube dentro dos retângulos, né? Dentro desse retângulo, dessa célula. E aí, para isso que serve esse botão aqui com as setinhas nos cantos. Ele serve para ajustar a nossa tabela. Então, a gente clica aqui, vocês vão ver que vai ficar bem ajustado aqui. E agora, todas as disciplinas vão caber dentro do nosso planejamento. Então, essa parte de quadro de horários é bem simples, porque é bem intuitivo, né? E a gente já é acostumado com esse tipo de planejamento. Aqui no canto esquerdo, a gente vai ter o espaço reservado para montar o nosso ciclo de estudos. Se você não conhece o método de ciclo de estudos, eu recomendo dar uma pesquisada no YouTube, né? Aqui tem vários vídeos explicando sobre ciclo de estudo, mas basicamente a planilha ela vai dividir a sua carga horária semanal, as suas horas de estudo, ao longo das suas disciplinas. Então, por exemplo, você tem 30 horas para estudar durante a semana. Ela vai pegar todas as disciplinas que você tem para estudar,
vai ver aquelas que têm maior importância com as informações que você vai colocar aqui, que eu já vou mostrar, e ela vai dividir essas 30 horas em uma ordem. E você vai ter que seguir essa ordem, e quando chegar no final do seu ciclo, você volta do início. Porque, como o nome já diz, é um ciclo, ele não tem nem início nem fim, né? Então, quando você chegar na última disciplina, você volta para a primeira e continua assim sucessivamente. Então, basicamente, essa é a ideia do ciclo de estudos. Vai ter uma quantidade de horas que ele vai distribuir entre as suas disciplinas e a planilha ela vai gerar uma ordem para você estudar essas disciplinas e o tempo que você deve estudar cada uma delas. E aí, para criar esse ciclo de estudos, a gente tem que clicar aqui no botão Criar Ciclo de Estudos. Logo de cara, quando a gente clica nesse botão, vocês vão ver que vai aparecer aqui no nosso canto esquerdo todas as disciplinas que a gente tem adicionadas na planilha. A gente vai escolher somente aquelas que a gente quer que faça parte do nosso ciclo, né? Às vezes você tem no seu concurso 20 disciplinas, mas quando você está começando a estudar para esse concurso, não faz sentido você começar já a colocar as 20 disciplinas no seu ciclo. Comece com umas 5, 6 disciplinas. E aí é isso que eu vou fazer, eu vou selecionar apenas 5 disciplinas e vou colocar, clico nessa setinha, essa setinha que é a setinha que vai levar essas disciplinas para o meu ciclo. As disciplinas que estão aqui no canto direito são as disciplinas que eu já selecionei para o meu ciclo, tudo bem? Se a gente quiser tirar uma disciplina do nosso ciclo, a gente seleciona ela e clica na setinha de voltar, e ela sai do nosso ciclo, tá bom? Mas eu vou voltar com o raciocínio lógico, pronto. São essas 5 disciplinas que farão parte do meu ciclo. E aí a gente clica em próximo. Aqui a gente vai ter que dar algumas informações para a planilha para ela conseguir distribuir a nossa carga horária para cada uma das disciplinas. Então, a primeira informação a gente vai selecionar qual disciplina que a gente está dando as informações, né? Então vamos na ordem aqui, direito administrativo. A gente vai selecionar direito administrativo. E aí a segunda informação é qual a importância dessa disciplina na sua prova. Então tem algumas provas que cada disciplina vai ter um peso diferente. Então aqui na planilha a gente vai informar qual é o peso dessa disciplina. Só que aqui eu vou abrir um parênteses porque nessa planilha a gente vai ter a oportunidade de criar 2 tipos de ciclo de estudos, 2 tipos de planejamento. Um planejamento pré-edital. O que significa isso? Um planejamento quando você não sabe quando vai vir a sua prova, quando o seu edital não saiu para você saber qual é a data da sua prova. Então a gente tem esse planejamento. Então esse planejamento a gente não tem base nenhuma, a gente não tem informação, por exemplo, como quantas questões vai cair daquela disciplina, ou qual é o peso daquela disciplina, né? Isso no planejamento pré-edital. Quando a gente já tem um edital, quando o seu edital saiu, você já tem a data da sua prova e, além disso, para algumas provas, você tem o peso da sua disciplina na prova e também quantas questões vai cair dessa disciplina na sua prova. Então, a gente tem informações mais precisas. Então, vocês vão perceber que agora a gente está criando um ciclo pré-edital. Aqui, ó, no canto superior esquerdo, é um ciclo pré-edital. Então, a importância da disciplina aqui que pode ser chamado também de peso, a gente não dá um peso numérico, a gente não tem como falar essa disciplina vai ter um peso de 1, um peso 2 ou peso 3. A gente tem uma informação mais subjetiva, então a gente consegue saber, baseado em provas antigas, se aquela disciplina teve um peso baixo, médio ou alto. Então, por exemplo, eu vou falar que direito administrativo tem um peso médio. Vocês vão ver no próximo vídeo que quando a gente criar um ciclo de estudo pós-edital, e se o nosso edital tiver um peso numérico, a gente vai poder colocar, por exemplo, a minha disciplina tem peso 2, essa daqui tem peso 1, a outra tem peso 3. Então é possível fazer isso no planejamento pós-edital, que é o assunto do próximo vídeo, beleza? Agora, a terceira informação que a gente vai colocar é qual é a nossa situação nessa disciplina. Então, aqui tem 3 categorias. A gente vai informar se a gente já estudou essa disciplina, se a gente estudou razoavelmente, né? Às vezes você está no meio da disciplina ou estudou poucas aulas, né? Poucos capítulos, ou se a gente não estudou essa disciplina, ou também está no começo, por exemplo. Então, eu vou colocar que eu estudei razoavelmente e aqui qual é a dificuldade que a gente tem nessa disciplina. Então, qual é a ideia? Aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, a planilha vai colocar mais horas de estudo para você, tá bom?
Então, aqui eu vou colocar que a dificuldade que eu tenho é uma dificuldade normal. Eu não tenho nem dificuldade e nem facilidade nessa disciplina. E eu clico em adicionar. Assim que eu clico em adicionar, as informações são preenchidas aqui na frente de direito administrativo. E eu vou repetir esse processo para as outras disciplinas. Assim que eu terminar, eu volto aqui e continuo o vídeo com vocês. Pronto, adicionei todas as informações de cada uma das disciplinas e aqui a gente vai clicar em próximo. Bom, o próximo passo basicamente é preencher qual é a nossa carga horária semanal. Então aqui é importante, semanal a carga horária. Vou colocar que eu vou estudar 25 horas por semana e quais dias das semanas eu vou estudar. Vou deixar apenas o domingo desmarcado. E pronto, a gente clica em gerar ciclo de estudo. Pronto, a planilha dividiu aquela nossa carga horária semanal em cada uma das disciplinas, levando em conta aquelas informações que a gente preencheu. Se a gente tem dificuldade na disciplina, qual que é a nossa situação, se já estudou ou não, e qual que é a importância, o peso daquela disciplina. Então, levando em conta tudo isso, a planilha divide aquela carga horária e basta a gente seguir o nosso ciclo, e isso vai ser o nosso planejamento. Na planilha, a gente vai ter uma ordem das disciplinas para estudar e quanto tempo estudar cada uma delas. Tá vendo que aqui o português está em amarelo, né? Significa que é a disciplina que a gente está no nosso ciclo, né? A gente está aqui em português no nosso ciclo, então eu tenho que estudar português. Aí como que a gente faz? A gente vai lá na tela inicial da planilha, clica naquele botão verde e faz o nosso estudo, registra o que a gente acabou de estudar de português. Terminou de estudar português? Clicamos na setinha para baixo e a gente vai para direito tributário. Então, essas setinhas aqui, ó, a posição no ciclo, se a gente observar aqui em cima, é basicamente para saber qual posição que a gente está, para a gente não se perder. Amanhã, quando a gente abrir a planilha, a gente vai saber exatamente onde a gente parou. Então, a setinha é para a gente ir avançando no ciclo e quando chegar na última posição, ele não vai conseguir descer mais. A gente clica nessa setinha curva, que é para voltar na primeira disciplina do ciclo. Tá bom, pessoal? E aí, conforme a gente vai avançando nos nossos estudos, a gente vai ter a necessidade, a gente vai conseguir acabar algumas disciplinas, a teoria de algumas disciplinas, e aí a gente vai gerando novos ciclos, colocando aquelas outras disciplinas que a gente deixou de fora. Até chegar o momento que a gente vai ter todas as disciplinas da nossa prova ou do nosso concurso em um ciclo só. Provavelmente vai ser um ciclo bem grande com várias disciplinas e a gente vai continuar estudando. Então esse é basicamente o método de ciclo de estudo. Se você não conhece, recomendo pesquisar algum vídeo, né, ou algum artigo sobre isso. Então é isso, a parte de planejamento pré-edital da planilha. Aqui no canto a gente tem a opção de clicar e acessar a aba de planejamento pós-edital, que é o assunto do próximo vídeo, mas eu vou deixar para depois. E aqui a gente tem o desenho da impressora. A gente vai poder imprimir o nosso planejamento. Tanto, quando a gente clica, a gente vai ver que a gente tem a opção de imprimir tanto o quadro de horários, a planilha vai gerar um PDF para a gente desse quadro de horários, e tem a opção de imprimir o nosso ciclo de estudo, que é esse daqui que a gente acabou de gerar. Beleza? Não vou clicar aqui, mas basicamente ela vai gerar um PDF e você, se quiser, pode imprimir para ter em papel o seu planejamento. Aqui a gente tem o botão de apagar ciclo, e se a gente clica aqui, ele vai apagar todo o nosso ciclo, tudo aquilo que a gente acabou de preencher. Beleza, pessoal? Se você gostou, não deixe de me seguir no Instagram, se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Beleza? Te espero lá no próximo sobre o planejamento pós-edital. Valeu, um abraço!